essa mentalidade de sobrevivência para fazer isso com carro em movimento, né? Talvez grande parte fosse ficar ali na expectativa de que o bandido fosse complacente, fosse, enfim, benevolente com a vítima, né? E, infelizmente, a gente não pode deixar nossa vida nas mãos dessas pessoas. A gente precisa estar preparado. E uma técnica importante da preparação é a prevenção, né? Sim. O que eu costumo dizer É uma reação. né? O que eu costumo dizer é que quem anda armado não pode ser abordado. Quem anda armado não pode ser surpreendido com um bandido apontando uma arma para você, porque você está numa desvantagem com uma arma na cintura. Ou seja, isso não pode acontecer. Então, quem anda armado tem que ter mentalidade de que está armado, né? Tem que estar com prevenção, estado de alerta, para quê? Para uma antecipação. A gente não pode ser abordado. Então, esse é um tema bem complexo, é um tema gostoso de debater, porque é a realidade, a gente vive num país violento e, enfim, muito bom. E tu imagina assim, ó, nosso país ele é maravilhoso. Eu sempre falo assim, a galera fala, pô, não dá mais, o Brasil tá perdido, não quero mais saber do país. Cara, eu não, eu amo meu país, cara. Então eu sou um cara que eu sempre. Hoje, a bandeira tá no carro, eu sempre trago a bandeira do Brasil, porque eu acho que, cara, eu não vou abandonar, entendeu? Eu já tive vontade de morar fora, de vez em quando me dá o ímpeto, assim, pô, você do Brasil, não aguento mais. Não, mas só um pouquinho, cara. Aí eu tô assistindo uma plataforma, não vou fazer propaganda aqui, e aí me chamou muita atenção. A plataforma, os caras são bons. E ele falou, a melhor opção, o aeroporto não deve ser a porta de saída do nosso país, cara. Eu acho que aqui é o local para a gente mudar a realidade. Mas a gente só vai mudar a realidade, pessoal, se a gente começar a ter a cultura real. Que daí eu vou me apegar quando a Edilane fala no início, que às vezes fica pesado para nós a palavra ser referência. Eu não me acho referência. Eu acho que a gente tem coragem. Porque tem muita gente muito melhor, tem muito cara muito melhor que podia estar aqui, cara, mas só que ele não tem uma coisa, coragem. E aí, Olavo de Carvalho dizia: a falta de coragem é egoísmo. Então quer dizer, pessoal, a gente não é melhor que ninguém, a gente só não é tão egoísta. Por isso que o Rafael saiu da casa dele, por isso que o padre saiu lá da paróquia, amanhã ele tem batizado, ele até comentou, e agora falando sério, e falou isso, vai tocar direto, ele já tem lá os compromissos, noivou há pouco, veio para cá. E todas as pessoas que estão são trabalhadores, cara, têm vidas em paralelo a isso, mas sabem da importância desse cenário. Quando o Rafael fala sobre a questão reativa, quando o padre fala sobre uma analogia entre fé, né, e treinamento também, que é um treinamento mental, um treinamento espiritual, tem que ver que cultura tu absorveu para te ter a condição da neutralização de uma ameaça. Porque até a termologia foi mudada. E aí, eu vou deixar a Edilene falar um pouco também agora, e aí passo a todos, até a vestimenta. Muda a tua vida a partir do momento que tu usa uma arma de fogo. Eu não vou aqui ser repetitivo e nem usar o que todos usam, eu acho bacana. Ah, tem que mudar o mindset. Cara, muda a porra toda, cara. Entendeu? E a gente tá no Brasil, a gente é um país violento, a gente perde vida pra caramba. Porra, andar armado no Rio de Janeiro, às vezes os questionamentos que os caras falam. Tu tem que estar ligado, muito ligado, andar em São Paulo, andar em Minas, andar aqui em Santa Catarina. Tem que andar. Mas só que uma coisa, pessoal, que a gente busca é saber que eu vou ter ali do lado policiais que conheçam a legislação e saibam que esse cara que está armado ali, ele é um cidadão de bem. Ele não está ali para cometer um delito. Quando ele vai fazer um despacho de um armamento no aeroporto, pessoal. Tem que ser visto com maus olhos. Cara, o colega, eu não vou chamar colega porque o pessoal vai ficar bravo. O funcionário público que está lá, receba esse pessoal, né? Carinho. Educação, né? A carinha é forte, né? Sei lá. Não estou me queixando, não, só estou pedindo. Sim. Eu acho que é legal a gente poder fazer esse pedido, porque ali a gente está. Tu vai despachar. Eu não quero atrapalhar o teu trabalho, eu só quero poder levar aquilo que eu tenho de direito. E isso é impactante. Então eu jogo para vocês também essa daí. E claro, ai, mas tem cara que faz um monte de cagada, faz lambança. Tem!
Mas eu não tô falando para esses caras. Esses caras não. Eles não estão preocupados, eles não estão nem na live. E se tiver na live, eles estão para atrapalhar. Sim. Entendeu? Então no podcast para atrapalhar, porque eles só vão se queixar, que tá ruim, que tá ruim. É aqueles caras que Reclamam de tudo, né? reclamam de Reclamação tudo e não do fazem governo parte de assim. nada. É aquele cara que ele nunca foi numa reunião de condomínio e quando vão pintar o prédio, ele fica bravo. Mas tu não participou, tu não votou. É o primeiro a opinar, o primeiro a falar. Entendeu? É isso aí. Em tudo. Sim. Então, pessoal, tem gente criticando. A gente segue, a gente Participa. acompanha. Eu quero aqui já deixar o Marcelo de Effenbach, pô, parabéns, Marcelo. O Marcelo tá lá, cara, imbuído lá na comissão. O Lara tá imbuído na comissão. Cara, isso é maravilhoso. E tantos outros. Estou citando os dois aqui porque são pessoas que estão sempre próximas da gente, né? Cara, é o tempo deles, é a vida deles. E é o que nós temos de mais precioso, né? É o Nosso que tempo. não volta mais. O nosso Eu ia tempo. falar isso agora. Não volta mais. Então, eu jogo para ti, Dilane. Principalmente, tu falou das mulheres, da importância. Nós temos uma outra moça que está aqui também, né? Acompanhando o Rafael, que está ali, atrás das câmeras. E eu digo para vocês o seguinte, ó. Vocês, mulheres, para vocês... é uma coisa é transportar arma e outra é portar arma. Sim. Então, também é bom que a gente fale sobre isso, porque às vezes o cara compra uma arma. Ai, mas como é que eu vou colocar? Vou botar numa pochete? Vou botar numa. A mulher vai botar numa bolsa? Ela treinou o saque? Ah, que besteira, não precisa. Pessoal, treinamento é essencial. Eu ainda falei lá embaixo hoje. Eu não estou treinando. Beleza. Então, o que vai acontecer com quem não treina? Não vai ter um bom desempenho. Sim. Uhum. Faz parte. Uhum. Eu corria, As já corri consequências. maratona. Faz tempo que eu não corro. Vou correr? Pô, Isso é um detalhe importante. Com treinamento, diante de uma situação real, você ainda não vai Já é ter a difícil. sua eficiência Sim. como no treinamento. Você 12 tem por uma 8 ali, né? queda, Sua adrenalina, com pressão, certeza. batimento, visão de Tempo, túnel, com certeza. tensão, né? Com certeza. Imagina quem não está treinando. Com certeza. é muito Não sabe o que difícil. fazer. Não sabe o que fazer. Rola as placas. Eu treino em seco, é legal pra caramba, mas tu também tem que ir ao clube Sim. para te sentir o teu Sim. recurso, o teu armamento. E outra, pessoal, Aprender Sanapane. muito. E tem uma coisa muito diferente do profissional, ou do, digamos assim, do atleta que está acostumado a atirar e do cara que tem a coragem de dar reação. Sim. Então, se nós conseguimos colocar os dois no mesmo ser humano, pessoal, A gente não perde pra não bandido. perde para bandido Não perde pra nunca. bandido. Entendeu? Porque por que o atleta é diferenciado? Porque ele tem disciplina. O vagabundo não tem disciplina. Aí o cara diz assim, pô, entra lá um grupo especializado dentro de uma situação X e neutraliza X número de delinquentes. Por quê? Porque ali não tinha ninguém treinado. Se tiver treinado, vai ficar difícil. Vai equalizar, né? Sim. Bora, para vocês agora. Ô, Sandro, você falou uma coisa bastante interessante que eu ouço muito das mulheres, né? Não, mas eu vou adquirir uma arma de fogo e onde eu vou portar, né? A gente tem a velha teoria do homem cinza, mas que também é cabível para as mulheres, né? Ou seja, você está com uma arma de fogo, você tem que passar a impressão de que você realmente não está portando uma arma de fogo, não aquilo, pô, eu vou mostrar, vou deixar aqui aparentando a minha pistola, né? Exceto que a gente está usando algo ostensivo, mas que se você fizer isso, você vai até se estar colocando num cenário como vítima, porque o ladrão, ele vai querer levar, seja a sua arma de fogo, seja a sua vida. Então, assim, mais uma vez falando sobre a oportunidade e mudança de comportamento. Decidiu andar armado, você tem que mudar a sua vestimenta, você tem que mudar os lugares que você frequenta, né? A maneira que você tem que fazer a leitura do ambiente, quando você vai a um restaurante, quando você vai ao supermercado, para que não aconteça justamente o que o Rafa falou, a abordagem inesperada, que aí você possivelmente vai ter que entrar num combate com essa pessoa, e será que você vai estar preparado mentalmente para isso, né? A questão de portar, as mulheres portar uma arma na bolsa, né? Às vezes a gente quer sair com uma vestimenta que não é compatível com usar uma arma velada, né? Mas tá, eu vou levar minha arma na bolsa. Treine para você
fazer esse saque se for necessário, e principalmente, né, andar naquele estado que a gente fala sempre nos cursos, estado amarelo, estado laranja, para que você não seja pego de surpresa, e aí não dá tempo nem de você ter essa reação de sacar da bolsa ou fazer o seu saque velado. Então, assim, é mudança de comportamento, é mudança, né, dos lugares que você frequenta, e treinamento tem que ser constante, né, para homem, para mulher, treinamento tem que ser sempre constante. E eu vou de novo jogar para vocês, e padre, falando de fé, vou falar de família. A importância da família é treinar junto. Agora, a gente não está conseguindo por causa da situação que estamos vivenciando, né? Assim, no país. Eu dei muita aula para famílias, onde a gente conseguia fazer uma palestra, né, para as crianças a importância de quando o papai estiver num confronto, se tu estiver em casa, numa Muito propriedade rural, importante, sabe? para que saiba qual atitude tomar. Então, É assim, ó, muito o meu curso importante. foi muito legal, foi muito receptivo e eu tinha prazer em fazê-lo pelo feedback posterior. Sim. Eu tive uma situação de um aluno, Rafael, que eu me emocionei bastante quando ele me mandou a mensagem, me agradecendo por eu ter salvado os filhos dele. Ele conseguiu neutralizar os dois delinquentes que foram roubar o veículo dele e, os meninos são dois meninos especiais. E ele disse, cara, quando os caras chegarem e forem tocar meus filhos, eles vão gritar, cara. Eles vão se desesperar e os caras vão matar meus filhos. E aí eles que, em fração de segundos, no treinamento, ele falou assim, coisas que eu tinha, pô, acalma eles, meu papai. Ele disse, calma, meu amor, o pai vai te tirar, tem um tio aí, mas o pai já vai. Ele disse que ele se abaixou, mostrou submissão, chegou na porta, olhou a distância, a esposa dele olhou e já diminuiu a silhueta, ele sacou, neutralizou um construtor. Cara, 10. 10. E isso vale a pena. Isso que a gente faz vai valer a pena. Então eu passo para o padre e depois eu vou passar para os dois novamente, para o padre também, para vocês todos que aqui estão. É para vocês raciocinarem assim, ó. Nós temos a segurança pública. Ok, beleza. Nós temos pessoas que usam portes estaduais, federais. Nós temos CACs, atiradores, caçadores. Tá, beleza. A gente não falou aqui da segurança privada, que muitas vezes é subjugada e por uma legislação atira de 2 em 2 anos, porque é só o que a lei prevê. O pessoal do transporte de valor que se expõe dioturnamente. Então, pessoal, é uma infinidade de vidas defendendo vidas e patrimônios. E vocês são as pessoas que são os multiplicadores de informação. Nós somos, vocês que estão assistindo também. Sumiu a nossa imagem ali, eu não sei o que está acontecendo, a televisão está apagada. Isso aqui é ao vivo mesmo, galera, a gente conta as histórias. Bora lá, padre. Não, com certeza, eu sempre ouço, né, e vejo que a nossa casa ela tem que ser a nossa muralha, né? Tem que ser a nossa muralha, ela tem que estar também pronta, né, para poder abrigar, né, a nossa família no momento ali de necessidade. E a família tem que saber também os procedimentos, né? Não adianta você ter uma arma em casa e só você saber utilizar, né? Se o bandido chegar e entrar invadir a sua casa, tá lá só a tua esposa, os teus filhos, e aí, o que vai acontecer? Né? Então a esposa também tem que saber utilizar esse equipamento, porque na falta do marido do esposo, ela também vai poder fazer valer o seu direito da defesa, é um direito natural, né? E falando um pouco de família no sentido da fé, a primeira carta de São Paulo a Timóteo 2,8 diz, São Paulo diz à comunidade de Timóteo, né, que aquele que não protege a sua família, aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que um descrente, ele negou até mesmo a própria fé. Né? São Paulo fala muito claro isso. Né? Então, o cristão, o cidadão de bem, ele tem o dever de cuidar da família dele, o dever, a obrigação de defender a família dele. Né? Porque senão ele vai ser considerado entre o pior dos piores. Por quê? Porque ele foi covarde. Né? Eu sempre digo, uma coisa é você optar por, talvez não cuidar da tua vida. A pessoa enfim, talvez não quer ter uma arma de fogo, né? A liberdade dela, né? Assim como eu tenho a liberdade de querer ter a minha, a pessoa também tem a liberdade de não querer ter a dela, mas a liberdade dela, né? Então a pessoa talvez pode ter a liberdade dela de não querer entrar num confronto, né? Exemplo disso, as pessoas às vezes falam, padre, mas
Mas o Jesus Cristo deu a vida por nós, né? Quantos mártires o catolicismo tem, né? Quantas pessoas que deram a sua vida por causa da fé, por causa de Jesus e por aí vai. Eu sempre respondo para as pessoas, assim, olha, a pessoa que dá a vida em favor do próximo, do outro, como Jesus deu, e ali é o maior exemplo de todos, né? Não existe exemplo igual ao dele, foi uma missão muito específica. A missão de Jesus foi específica, ele veio para dar a vida, ponto, né? Os que deram a vida após a ele foi uma escolha deles, uma liberdade deles, né? Só que eu não posso me acovardar, eu não posso permitir que a vida das pessoas que me cercam sejam ceifadas, sendo que elas dependem de mim, dependem da minha ação. Não sei se entenderam. Então, o pai, o dono da casa, por exemplo, ele não pode permitir que o cara entre ali dentro da casa dele, que o marginal, que está com a reta intenção de fazer o mal, de cometer um crime, se concretize. Né? Ele não pode, ele é um covarde, ele não pode fazer isso, porque a vida da esposa e a vida dos filhos dele está na mão dele. Então, a responsabilidade é dobrada, talvez, sei lá, do que se fosse somente a vida dele. Se ele quisesse não reagir, tudo bem, ok, é a vida dele. Mas ele não pode permitir com que a vida dos outros, a vida da família dele, seja ceifada porque ele foi um covarde que não foi capaz de defender a própria família. E isso é o que São Paulo fala muito claramente nessa passagem. Né? Aquele que não defende a sua família, aquele que não cuida da sua família, é pior do que um descrente negou a própria fé. Muito bom. Passo a bola para vocês. Fala um pouquinho aí sobre, né? Imagina para nós, né? Como que é importante também a nossa escolha, né? Nós somos policiais, né? Não só de defender a nossa família, que aí envolve um laço sentimental, né? Muito forte, mas também de defender a sociedade, defender pessoas que a gente nem conhece. E quando a gente sai de casa para essa missão, a gente não está preocupado se, quando chamam a gente ali no 190, se é para reaver um bem de R$30, de R$20 ou milhões. A gente está incumbido de devolver para aquele cidadão de bem o que foi lhe retirado. Então, e muitas vezes, às vezes até sem saber se vai voltar para casa vivo ou não. Exatamente. O que nos espera, né? Realmente até, eu vejo, talvez até são os profissionais de segurança pública são os mártires. Sim. Porque talvez não voltam. Sim. E pegando um pouquinho o gancho de treinamento, né? Nem sempre as instituições fornecem esses treinamentos constantes, né? Mas a partir do momento que você tá com a sua arma de fogo, tá com a sua farda, você tem que cumprir a missão. Então fica também um chamamento para os policiais, né? Treinarem também no seu momento de folga. O Rafa pode falar até com mais propriedade do que eu sobre a questão de sobrevivência urbana. Nós perdemos muitos colegas, né? No seu momento de folga, porque relaxam, né? Acham que não estou fardado, eu já estou fora de perigo. Então, assim, a missão de defender a vida, não só pelos nossos de vínculo sanguíneo, mas também da sociedade, né? E a gente faz isso com muito amor. Exatamente. Com muito carinho, uma escolha. É uma escolha e é uma profissão muito bonita, né? Uma vocação. Exatamente. Sofre ataques de todos os lados. Sim. Né? Inclusive, às vezes, daqueles que tu protege. Exatamente. Então esse é um assunto para outro podcast. Para outro podcast, para outro. Né? Mas essa questão da sobrevivência policial, essa questão da folga, né? O que a gente sempre comenta é o policial, colocar numa escala de serviço, ele está 24 horas de plantão e 72 horas de folga. Ou seja, mais tempo de folga do que em serviço. Em serviço você está preparado, você está equipado, você está em equipe. Aí na folga você está fazendo compras, indo à farmácia, colocando o filho na cadeirinha. Então, são as desvantagens, né, da situação de folga. E é onde a violência acontece e as estatísticas dizem que morrem muito mais agentes de segurança pública na folga do que em serviço. Né? Então, mais um motivo para um treinamento, porque é um treinamento diferente. Em cursos, a gente percebe que, ao final, o aluno vira e fala, caramba, é muito diferente, né? Em serviço a gente está indo para cima, a gente, né, é uma outra postura, né? E na folga não, você está buscando sobreviver, você está em desvantagem, você está sozinho, né? Então, são clicagens que você tem que fazer, né? De acordo com cada momento do seu dia a dia. Por isso que é importante, de fato, essa mudança de mentalidade, não só que a gente passa
o público civil, né? Mas também de falar para os nossos, né? Porque às vezes a pessoa casa com alguém civil. Então, voltando ao que você disse, né? Então é importante eu falar, esposa, se tiver um combate, ou o esposo tiver um combate, eu vou agir dessa maneira, você tem que sair do veículo ou não, né? Se por acaso eu for alvejado, você tem condições de manusear essa arma de fogo. Então, quem tem arma tem que se falar, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, né? E a Júlia sempre acompanha eu conduzindo a minha arma de fogo, né? Eu tô na cozinha, eu adoto muito aquela doutrina, né? Que a arma tem que estar 1 metro do braço. Então, se eu tô na cozinha, minha arma tá perto de mim. Se eu tô na sala vendo TV, minha arma tá perto de mim. Se eu vou pro quarto, minha arma tá ali na minha cabeceira, né? Então é importante falar também para os nossos filhos, né? A mamãe tem uma arma de fogo aqui, ela tem a finalidade dela. Só eu que no momento até ela adquirir idade compatível vou poder manusear essa arma e mostrar que não é um bicho-papão e que está ali para defender todo mundo. Isso é muito legal, porque quantas vezes, né, quem tem arma de fogo e já levou a sua família para um stand de tiro, né? Quantas vezes o familiar de quem tem uma arma de fogo já ouviu um estampido? Sim. Imagina naquele sanhaço, aquela situação, de repente, um pipoco daquele. A tendência de quem nunca ouviu, de já adrenalizado, vai ser colar as placas de um jeito que vai virar um problema, né? Ou às vezes até atrapalhar quem está manuseando, né? Com certeza. A gente cansa assim, cansa talvez seja uma expressão forte, mas a gente já ouve relatos, tem até vídeos de pessoas que quando um foi reagir, a companheira foi, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ou seja, e aí ambos foram alvejados, quer dizer, então é uma situação delicada. Quem porta arma para defesa tem que estar realmente com isso tudo muito alinhado, né? Tem que criar protocolos aí para poder... A gente torce para que nunca aconteça. Sim. Mas se necessário for... Se acontecer, que a gente esteja preparado para sobreviver. Né? Somos pessoas de bem, queremos o melhor. Estamos protegendo a nossa vida ou das pessoas próximas, no caso dos policiais, da sociedade, né? Então não é justo que a gente morra na mão de vagabundo. Nunca. Não é justo. Foi bom, eu ia comentar sobre a conduta de arma sempre estar junto, porque quem não é da família ou tem aquela visão, como tu falou, de liberdade, pode ter a tua liberdade, não quer ter, não tem. Mas chegou na minha casa, eu vou almoçar, a arma vai estar do lado. Sim. Vou estar na parte, tem arma, tem... Tua casa, tua liberdade. Eu fiz um pedido de um fast food, eu vou com a arma na frente. Sim. Né? Vá. Mas por que tu vai levar tua arma para Diminuir pegar ao ali? máximo a oportunidade, né? Tu vai estacionar teu carro no teu pátio, se tu mora em casa, tu abriu o portão, tu dá uma olhada, Exato. é a conduta, é a reagir, isso é reação. Sim. Tu tá evitando que tu tenha... Que tenha que reagir. Que tenha que reagir. Tu já está reagindo, mas tu tá evitando de tu usar a tua ferramenta, tu tá usando metodologia para não chegar nela. Sabedoria. E os filhos, os pais, a mãe, tem que acostumar, pô. Tu vai na casa da tua mãe. Ai, eu não posso ver isso aí. Como assim? Não pode ver. Você falando isso, eu até me recordei, quando eu fiz minha faculdade, né, em 2010, pessoas da sala que, quando descobriram que eu era policial, que eu ia paisana, decidiram sentar longe de mim porque eu portava uma arma de fogo. Mas é tudo de como a maneira é levado, né, de que estar armado é algo errado, é algo pesado, é algo que só serve ali para fazer o mal. Né? Então é mudança mesmo de mentalidade de toda uma sociedade. Quebrar o paradigma e mostrar. Eu vi um camarada falando esses dias que foi buscar o filho na escola. Normalmente ele não vai fardado. Como ele estava fardado, ele estava com a arma. Tu acredita, cara, que a pessoa da escola chegou para ele assim, mas você vai ficar armado aqui na frente das crianças? Absurdo, né? Nossa, então, absurdo. são valores invertidos. Cara, assim, ó, e outra coisa, pessoal, liberdade de novo, fé. Tu não quer usar arma, não tem problema, é tua liberdade. Mas tu pode ter certeza, se eu estiver próximo e alguma coisa for acontecer contigo, eu vou te defender, desgraçado. Sim. Entendeu? Tu não quer usar, só não enche o saco. De boa. Eu vou respeitar e vou cuidar de ti. Porque o dia que precisar
para equalizar força, é só isso que Só vai isso, funcionar. Sim. Tem o ditado, né, que a única coisa que para um homem mal armado É um Um homem. homem bom armado. bom armado, seja um policial, um cidadão, né, um homem bom. Então, tem que desmistificar essa coisa de que arma é Tem só que. pro lado mal, não. A arma é para defender as pessoas, para proteger, né? Nesses episódios de ataques De escolas. em escolas, né, de agressões ativos em escolas aqui no Brasil, né? Isso teve aquele períodozinho agora em abril que foi bem tenso, até pelo aniversário lá do caso de Sim. Columbine, né, e tal. Enfim, estavam todos tensos, né? Os pais, as escolas pressionadas, né? Querendo tomar providências, porque é um lugar vulnerável, né? Isso é fato, né? Sim, E está o nosso maior bem, né? Nossos filhos. nossos filhos. Mas, enfim, naquele período ali, houve um questionamento: o que a escola vai fazer e tal? A escola botou algumas coisas ali, isso caiu no grupo dos pais, enfim. Eu sei que um comentário sobre um ponto específico foi, um dos pontos era um vigilante armado, Sim. né? Em algum ponto ali estratégico da escola. E aí alguns comentários dos pais: isso eu não gostaria que minha filhinha visse uma arma de fogo. Eu disse, caramba, Versão de valores, pô, totalmente. o que isso tem a ver, né? Assim, respeitando a opinião de cada um, mas pô, tá ali para proteger. Sim. Tem que olhar com proteção, Cara. né? Com respeito, claro. E com Mas, proteção. eu ainda quero acreditar que essa é uma pequena parcela da sociedade, sabe, Rafa? Porque eu cresci também com essa mentalidade de que, sim, voltando para os nossos policiais, né? Olha, se você fizer as coisas erradas, a polícia vai vir te pegar. Eu ia usar isso Mostrando agora que mesmo. o policial, ou a policial, é um bicho papão. Era o filho da puta da verdade. Que Então, porra é assim, essa? e hoje me deixa, até me arrepia de falar, cara, porque eu fico muito feliz quando a gente é abordado por famílias, quando a gente As crianças vêm dar um beijo, quer crianças no abraçar. batalhão, né? Já se A tá gente mudando tem toda essa convites de essa aniversário maravilhoso. para Imagina. a equipe estar indo lá participar. Então, assim, o quanto é fundamental o papel do pai e da mãe, né? Falar, meu filho, minha filha, se você precisar, a polícia está ali para te ajudar. Sim. O quanto eu vejo, né, hoje, né, nas redes sociais, a maioria dos meus seguidores são jovens que querem se tornar policial. Então, assim, eu acredito que também cabe a nós essa missão de mostrar que a gente está do lado certo. E a polícia também, né, ela já vem fazendo mais trabalhos sociais também. Ali em Joinville, por exemplo, onde eu resido, a gente faz trabalho junto com a Polícia Penal, né, lá com a superintendência. Então a gente visita as comunidades, leva alimentos para as comunidades, está lá presente. Então eu acho que essa aproximação da polícia, né, a polícia também tem que buscar se aproximar cada vez mais, né? Não dá para ficar fechado, né? Os batalhões, as polícias não podem ficar fechadas ali. E a velha história, né? Quando o outro não cede, eu não posso ficar também ali isolado e não querer ceder. Então eu tenho que ir ao encontro do outro, né? Para poder ir se quebrando toda essa cultura. E é uma cultura que ela foi construída de uma forma assim tão perfeita que entrou na mente e na cabeça das pessoas, né? E talvez isso demore um tempo para mudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que se quebre e mude tudo isso. Né? Ninguém está aí para fazer mal para ninguém. Com certeza. O criminoso está. Com Como eu certeza. disse, ele tem a reta intenção de prejudicar e fazer mal. Eu perdi muitos amigos em situação de folga, como vocês comentaram. Eu fui criado, como eu falei para vocês no início ali, que nós estávamos aqui por detrás dos bastidores. A gente veio de uma família muito pobre, tem colegas que foram mortos, que foram presos, que optaram pela vida toda. Sim. Sim. Então, pessoal, quem está hoje à frente, com a vida em risco todos os dias, valoriza esse cara aí. Valoriza esse pai, essa mãe. E saibam que homens bons armados vão te defender. Certamente. E essa demonização do armamento e essa romantização da criminalidade, Sim. tudo isso a gente sabe qual é o objetivo. Porque vocês são inteligentes, pessoal. Não caiam nessa armação. E outra, não precisa estar escondendo da criança. Mostre para a criança. Essa é a minha visão, né? Eu criei meus filhos sempre, né, de maneira junto, responsável. né? Com certeza. E, pô, graças a Deus, todos atiram, todo mundo gosta. A neta não pode atirar ainda porque tá novinha, mas gosta bastante também. E a galera aí, mas a gente vai evoluir. Eu quero agradecer a cada um de vocês e eu acho que cabia, pá, da gente fazer uma oração, né? O que vocês acham, pessoal? Excelente. Para todo esse pessoal, para esse nosso país, cara. Porque, cara, Nossa Senhora não vai abandonar o meu Brasil, cara. Jesus nunca vai nos abandonar, brother. Porque, olha,
cara, eu já tô nego velho aí, né? Mas eu não vou desistir, cara. Eles Sim. podem fazer o que eles quiserem, eles podem bater, a gente vai aguentar. Com certeza. E eu acho que se nós estamos passando por isso, eu digo, Deus sabe todas as coisas. Não é por acaso. Sim. Exatamente. Se o E senhor que, está e que aqui, isso possa nos fortalecer ainda mais, né? sim, que nos deixe forte. Mais forte. Se o senhor está aqui conosco, tem um fundamento. O senhor não caiu de paraquedas nessa. Não. Entendeu? Não Tem caiu. uma missão. Tem uma missão, cara. E essa missão aí, eu sei que ela é árdua, eu sei que os caras batem em cima do senhor. Sim. Entendeu? E é uma Tem luta, é uma luta dupla, né? É uma luta